Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo das atividades econômicas no Brasil. Voltamos à geografia do Brasil com o tema de hoje de extrativismo vegetal e mineral no nosso país. Vamos lembrar inicialmente que o Brasil tem uma grande extensão territorial. E como nós já vimos, como nós já estudamos em vegetações brasileiras, o nosso país tem uma variedade de formações vegetais. O Brasil ainda guarda muitas de suas florestas, apesar do desmatamento. Assim, nós encontramos em nosso território grande variedade de produtos vegetais. Para conhecermos esses produtos vegetais, você vai me acompanhar num primeiro mapa que vai apresentar os nossos principais produtos de extração. Vejam. Inicialmente, começamos com o babaçu. O babaçu é uma palmeira com cachos carregados de coquinhos, dos quais se extrai um óleo, o óleo de babaçu. A carnaúba é um outro produto importante na região nordestina. É também uma palmeira da qual se extrai especialmente a cera de carnaúba nas suas folhas, mas é uma palmeira de grande aproveitamento. Encontramos também um produto que é a piaçava, da qual se aproveitam suas fibras. E junto ao litoral nordestino, podemos destacar a castanha de caju, de várias aplicações. Descendo para a porção centro-sul do país, observando o mapa, vamos lembrar da produção da lenha e do carvão vegetal. A produção dessa lenha e desse carvão vegetal é problemática pela retirada de formações vegetais como o cerrado ou restos da Mata Atlântica. Na região norte do país, começamos destacando no estado do Pará o açaí. O próximo produto é o palmito, também nesse estado. Seguindo, a castanha do Pará. A castanha do Pará é um produto importante de exportação desse estado. A principal área de produção está no leste, no vale do rio Itacaiunas, próximo a Marabá. Madeira é um produto de extração vegetal no Brasil, encontrado em vários estados. O Pará, Rondônia, Mato Grosso e o estado do Paraná. O extrativismo é muito intenso e algumas áreas já se ressentem com a falta da floresta. E a seringueira, encontrada na porção sudoeste da Amazônia. O produto extraído da seringueira, a borracha natural, já foi muito importante na economia brasileira no final do século XIX, início do século XX. Hoje, entretanto, a maior parte da borracha natural que nós produzimos no Brasil não é pelo método de extrativismo, é pelo método de cultivo das seringueiras. E, curiosamente, o estado que é o maior produtor no momento é o estado de São Paulo, com o cultivo de seringueiras no oeste do estado. Vamos voltar à nossa tela, vamos conhecer um pouco mais do nosso extrativismo. Observem. Uma questão. Quais são os problemas que afetam o extrativismo vegetal no Brasil? Essa atividade do extrativismo vegetal no país, ela tem uma série de problemas. Um deles é a falta de centros de apoio tanto para a comercialização, armazenagem ou transportes da produção. Outro problema é o nível muito baixo de renda para quem trabalha nessa atividade. A remuneração é muito baixa. Isso acaba desestimulando a permanência dessas pessoas, dessas famílias, na atividade do extrativismo vegetal. Muitas famílias de seringueiros já desistiram desse empreendimento. Podemos lembrar também o fato de que muitas áreas naturais do país, muitas formações vegetais do Brasil, vêm sendo sistematicamente destruídas. E, evidentemente, com isso se perde a nossa biodiversidade. Esse é um ponto importante dos interesses internacionais sobre a Amazônia. A preocupação maior não é, na verdade, com relação ao mogno, com relação à seringueira, mas ao conjunto da biodiversidade amazônica, que interessa particularmente a grandes empresas do setor químico e farmacêutico na formulação de remédios, de cosméticos. Isso é o importante para você lembrar com relação ao extrativismo na região amazônica. Agora vamos lembrar um pouco da nossa produção mineral. Você vai me acompanhar agora numa próxima tela. Observem comigo. Nós temos aqui um quadro, uma tabela que mostra para vocês alguns destaques do Brasil na participação mundial em alguns minérios.
Na primeira linha, podemos conferir o alumínio. O Brasil possui 5,9% das reservas mundiais de alumínio e a sexta posição no mundo. O segundo minério, o estanho. O Brasil tem 7,9% das reservas mundiais, na quinta posição. Quanto ao ferro, 6,4% das reservas mundiais e a sexta posição no mundo. E, finalmente, na nossa última linha deste quadro, o nióbio, 86,9% das reservas mundiais e a primeira posição. O nióbio é um minério considerado estratégico. Ele entra na composição de ligas metálicas especiais, leves, importantes para a indústria aeronáutica, espacial e também para materiais de supercondutividade. A produção mineral no Brasil é grande. Lembrando que o Brasil tem uma grande extensão territorial. O Brasil apresenta variadas formações geológicas, muitas delas favoráveis a se encontrar minérios. Vamos apenas lembrar, antes de conhecermos os principais recursos minerais do Brasil, que minérios como combustíveis fósseis surgem em terrenos de formação sedimentar. Minérios metálicos, especialmente, vão surgir em terrenos cristalinos, formados na era proterozoica. Vamos conhecer alguns destaques da nossa produção mineral? Você vai me acompanhar agora em mais uma tela. Observem. Vamos conferir através do mapa do Brasil, numa sequência de mapas, alguns dos maiores destaques da nossa produção. Por exemplo, o nióbio, que destacamos há pouco, com produção importante em Minas e no estado de Goiás. Seguindo para o próximo minério, o chumbo. O chumbo é extraído particularmente no estado da Bahia e do Paraná. Mas o chumbo nós não temos em produção suficiente. Nós somos importadores. O próximo minério no mapa é o cobre. O cobre, ele é também um recurso mineral que nós não produzimos em quantidade suficiente. Ele é produzido no estado do Rio Grande do Sul, da Bahia e mais recentemente no Pará, na Serra dos Carajás. Nós também importamos o cobre. O minério que vem em sequência no mapa é o ouro. Nós temos uma grande produção de ouro. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais. Essa produção é encontrada em vários cantos do território brasileiro, especialmente na Amazônia. Continua se destacando Minas Gerais, além do Mato Grosso e do estado do Pará. Na sequência, o próximo minério que nós vamos observar é o sal marinho. Muitas vezes não lembramos do sal marinho como um recurso mineral, mas ele é importante. E o grande produtor nacional é o estado do Rio Grande do Norte, com produção inclusive para exportação. Na sequência do mapa, vamos conhecer a produção do estanho. Grande parte da produção do estanho, que também entra em ligas metálicas, ocorre na região amazônica. Destaques para o estado de Rondônia, o Amazonas e o estado do Pará. Na sequência do mapa, vamos conhecer a produção do alumínio, conseguido a partir da bauxita. Dois grandes produtores, o estado de Minas Gerais e o estado do Pará, no vale do rio Trombetas, na região de Oriximiná. E na sequência do mapa, vamos lembrar agora do manganês. Produzimos manganês em vários estados brasileiros, com destaque maior para o estado do Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A produção do Amapá praticamente se encerrou após décadas de exploração pela empresa ICOME, Indústria e Comércio de Minérios. E na sequência do mapa, agora, vamos observar o minério de ferro, um dos principais do país. Esse minério de ferro é encontrado também no Mato Grosso do Sul, no estado de Minas e no estado do Pará. Muitos desses recursos minerais o Brasil exporta. E isso acaba sendo um ponto importantíssimo na nossa balança comercial. Eles contribuem para os nossos superávites. Me acompanhe em mais um mapa a respeito da produção mineral brasileira. Vejam a tela. Vamos destacar neste mapa duas grandes ocorrências de produtos minerais. A primeira que observamos é a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará. É uma das maiores províncias minerais do mundo. Nela encontramos muitos minérios, chega a ser inclusive uma anomalia geológica.
Encontramos ali o cobre, o minério de alumínio, a bauxita, o estanho, o ouro, o manganês e principalmente o minério de ferro, exportado pela Ferrovia de Carajás e pelo Porto de Itaqui, no Maranhão. E a próxima área que nós observamos no mapa é o quadrilátero ferrífero em Minas. Essa região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais já vem contribuindo há décadas para a nossa extração mineral e para um determinado setor industrial importante, que é a siderurgia. No quadrilátero ferrífero, nos vales dos rios Doce e Paraopeba, encontramos jazidas de ferro e manganês. A produção dessa região abastece o mercado interno e segue para a exportação. Agora você vai me acompanhar para encerrarmos a nossa aula, mais uma questão que preparamos. Observem na tela. Quais são as consequências dos grandes projetos minerais na Amazônia? Na verdade, não só na Amazônia, nós podemos pensar nessa questão de forma mais ampla com respeito às consequências de qualquer exploração mineral, tanto as explorações minerais de pequeno porte como as grandes. Elas causam impactos, por exemplo, impactos sociais, quando elas obrigam o deslocamento de populações das áreas que vão apresentar a extração. Ou então, modificando o meio de vida dessas populações da região afetada. Quanto aos impactos sociais, precisamos lembrar também do deslocamento de imigrantes, que se deslocam de outras áreas em direção aos núcleos de mineração. Quando surge um garimpo novo descoberto na Amazônia, lá se vão milhares de trabalhadores em busca do ouro. Você deve se lembrar das imagens de Serra Pelada, próxima à Serra dos Carajás, com milhares de pessoas procurando avidamente o ouro. Precisamos lembrar também das consequências ambientais, o desmatamento, a erosão e contaminação do solo. E é claro, podemos incluir em tudo isso as críticas que se fazem a esses grandes projetos minerais, por exemplo, na Amazônia. Críticas muitas vezes ligadas ao favorecimento do grande capital internacional, que na verdade se beneficia tanto da extração quanto do aproveitamento desses minérios que são exportados. Claro que também não podemos esquecer a importância dessa atividade na geração de empregos, de impostos e na economia do país, como na nossa balança comercial. Assim, nós conhecemos hoje um pouco da nossa produção vegetal e da nossa produção mineral. É um assunto que vale a pena você acompanhar. E continue me acompanhando nas próximas aulas para que você se prepare bem para o seu vestibular em Geografia. Eu te encontro então na nossa próxima aula. Até mais!